conselheiras, doutor Ricardo Schneider, aqui representando o Ministério Público. Bom dia, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas. Bom dia, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Com a convocação, a menos temporária, da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, declaro aberta a presente sessão e concedo a palavra à comissão de plenário para fazer prosseguimento na ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Ina Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra facultada, passou-se à ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 6777-2024, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 7187-2024, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pela conselheira Maria Cleide. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 7009-2024, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. TC 3388-2025 e TC 11563-2024, ambos que tratam de representação, acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais quem processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Gostaria, diante de dar prosseguimento às resoluções que estão em andamento, informar que os conselheiros Anselmo e Maria Cleide Costa Bezerra solicitam o adiamento dos processos em função de compromissos externos. Gostaria de pedir à comissão de plenário que verifique aí as resoluções que estão em andamento para a votação. Proposta de resolução normativa de iniciativa da presidência dispõe sobre a realização de sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências apta para votação. Me parece que essa aqui é outra. Eu coloco em discussão. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. A segunda resolução, por favor. Proposta de resolução administrativa de iniciativa da presidência regulamenta o regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, estabelece o fluxo e os modelos de plano de trabalho e termo de ciência e responsabilidade e dá outras providências. Lida em segunda leitura. A administrativa já está apta a ser votada. Me parece que tem um erro material que o doutor Ricardo identifica, só para fazer uma correção do tempo, por favor, conselheiro. Isso, senhor presidente. No artigo 5º, parágrafo 3º, só a menção a procurador-chefe do Ministério Público de Contas para procurador-geral, uniformizando, inclusive, as outras menções que tem na norma. Perfeito. Registre para que solicite a redação final que seja corrigido. Com essa pequena ajuste na nomenclatura, eu coloco em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Então, estamos já aptos com o teletrabalho e o sistema de virtual das nossas sessões. Avanço para o tribunal. Parabéns a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, conselheiras e Ministério Público e todos os que se debruçaram e fizeram realmente, me parece, um trabalho muito bom para avançar
na produtividade do nosso Tribunal de Contas. Passamos então, eu coloco a Vossas Excelências no expediente a palavra, faculta a palavra. Não querendo ser usado na hora do expediente, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Presidente, eu tenho 2 processos pautados para o dia de hoje, o 7331-2024 e o 1819-2024. Nós estamos verificando alguns ajustes, então eu queria que a pauta fosse adiada para a próxima sessão. Então, os processos de Vossa Excelência solicitam adiamento. Okay. Não tendo pauta mais para hoje. Pela ordem para relatar, conselheira Rosa, por favor. Presidente, da mesma forma como o conselheiro Otávio, nós verificamos em um dos processos que nós estávamos para relatar hoje, que foi feito um pedido de diligência pelo gestor e nós não tivemos o tempo suficiente de reparar, de analisar esse pedido e, em virtude disso, nós estamos solicitando a retirada. E o outro também, seriam 2 processos, que seria o processo 5624-2021. Também gostaria de... eu acho que esse já foi adiado. Então, eu vou repautar esse processo. Então, Vossa Excelência solicita a retirada de pauta dos 2 processos. 2 processos. Isso aí, tá Sim. bom. Tá ok. Muito bem, então, pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor membro do Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho 2 processos para relatar. Eu vou fazer uma leitura conjunta, que a temática basicamente é a mesma, né? Só mudando, na verdade, os gestores. O primeiro processo é o 11.823/2024 e o segundo é o processo 18.745/2023. São recursos de agravo interpostos pela 3ª Procuradoria de Contas e subscrito pelo doutor Rafael Rodrigues de Alcântara, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática proferida por este relator e disponibilizada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado no dia 3 de abril de 2025, nos autos de processo de controle externo que versa acerca de comunicação protocolada por meio de ofício proveniente do diretor do Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social, vinculada à Secretaria de Regime Próprio Complementar, que compõe o Ministério da Previdência Social, o qual noticia a realização de auditoria indireta nos regimes próprios de previdência social de diversos municípios alagoanos, dentre eles o município de Quebrangulo. A decisão monocrática agravada determinou a não instauração do presente processo como representação, determinou também a juntada do relatório de auditoria as respectivas contas de governo e contas de gestão, tanto do prefeito à época quanto do presidente do Instituto Próprio de Previdência. Determinou também a expedição de alertas ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao presidente do Instituto Previdenciário, assim como a ciência, através de ofício circular, a DCT e a DEFASENF, para que, de forma articulada, inserissem a notícia reportada em banco de dados, a fim de que pudesse avaliar a relevância do dado e subsidiar a eventual atuação planejada da Corte.
O agravante, portanto, compareceu aos autos e requereu inicialmente o conhecimento do presente recurso, por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade atinentes à espécie, e no mérito que fosse julgado totalmente procedente, e resignação é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, trata-se de representação em que monocraticamente o excelentíssimo relator, ele arquivou os processos entendendo que não haveria o preenchimento dos requisitos necessários ao prosseguimento. Então o colega, ele recorre alegando em síntese 2 aspectos. O primeiro, a violação ao artigo 102, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, segundo o qual a apreciação da instauração das representações dependeria de uma deliberação do plenário da Corte, e que, no caso, como teria ocorrido de forma monocrática, haveria essa violação. Quanto ao mérito, o agravo destaca a ocorrência de indícios, Em relação ao processo 18745/2023, se refere àquelas comunicações que recebemos corriqueiramente, relacionadas, no caso aqui, ao AL Previdência, da contribuição do PIS/PASEP. E o valor da multa não é nem o valor total do débito, o valor só da multa seria de R$ 18.260.046,83 e mais 5 milhões de juros de mora. Então, em relação a esse processo, nos parece que haveria, em razão do que consta nos autos, materialidade e inclusive até, talvez, alcançando a alçada para análise do que se estabeleceu, acredito, no pátio aqui do tribunal. Então, nesse caso, o recurso é no sentido de que seja admitida a representação e dado prosseguimento. E no outro caso, se refere a demonstrativos do regime próprio de previdência que não teriam sido enviados por alguns gestores, o que também é algo muito problemático, tendo em vista que essas entidades responsáveis pelo regime próprio têm atravessado muitas dificuldades financeiras. A gente vem observando que, tanto pelo não repasse ou por não cumprirem algumas obrigações acessórias, isso tem gerado dificuldades. Então, nesse caso, também o Ministério Público de Contas entende que haveria indícios suficientes para atender àqueles pressupostos estabelecidos na lei orgânica e no regimento para o seu devido processamento. É o parecer, senhor presidente. O relator, por favor. Senhor presidente, a gente fez análise da admissibilidade recursal. O recurso foi interposto de forma tempestiva. Aqui eu gostaria de fazer uma leitura resumida do mérito do recurso, por se tratar de uma questão já amplamente discutida e debatida no âmbito da Corte. Primeiro, com relação ao poder normativo do julgador, a gente já entendeu, já deliberou, inclusive, que quando se tratar de juízo negativo de admissibilidade, o relator poderia fazer essa decisão, proferir monocraticamente, fazendo uma leitura contrário senso do artigo 102 da nova lei orgânica do Estado de Alagoas, que exige a submissão ao plenário apenas e tão somente para a instauração de processo de representação. Também teve uma questão de ordem levantada, eu acho que na última ou penúltima sessão pelo conselheiro Anselmo, a fim de estender também esse entendimento para as consultas em tramitação na Corte, ainda que o Ministério Público de Contas opine no sentido de admissibilidade ou conhecimento. Aqui nós trouxemos também várias decisões monocráticas proferidas no processo TC 15.800/2023, de relatoria do conselheiro Otávio, no processo TC 14.499/2023, de minha relatoria, no processo TC 13.793/2023, de relatoria da conselheira Maria Cleide, no processo TC 5989/2025, do conselheiro Anselmo Roberto, no processo TC 1890/2025, também de relatoria do conselheiro
Anselmo Roberto. Inclusive, tem sido essa a manifestação expressa oral do Ministério Público de Contas quanto à possibilidade, conforme a gente pode extrair da sessão do dia 18 de março de 2025, em processo de relatoria da conselheira Renata Pereira Calheiros, processo 14668/2023, o doutor Enio defendeu oralmente essa possibilidade de fazer o arquivamento monocraticamente. Com relação à questão de fundo, aqui o Ministério Público argumentou no recurso que as prestações de contas são analisadas com atraso excessivo pelo tribunal, especialmente quando se trata de contas de gestão, e que deixar de analisar prontamente a representação para fazer a juntada das informações nestes processos certamente inviabilizaria a análise célere e tempestiva de uma ilegalidade grave, o que acarretaria na prescrição da pretensão punitiva. Esse aqui foi o argumento trazido no recurso pelo Ministério Público de Contas. E aqui nós raciocinamos que o entendimento trazido pelo parquê até faria sentido, né? Se tivéssemos a certeza de que as representações instauradas seriam prontamente ou celeremente analisadas pelas unidades técnicas da Corte. Todavia, o cenário interno tem evidenciado exatamente o contrário. Tem demonstrado que as prestações de contas de governo vêm sendo apreciadas de forma muito mais célere que as representações. Tem demonstrado ainda que o tribunal precisa adotar mais planejamento e mais estratégias de otimização quanto à sua atuação, especialmente no que concerne aos processos de representação, e que a ausência destes elementos ao longo dos anos contribuiu para inchar as diretorias finalísticas, congestionando-as com a quantidade excessiva de processos que simplesmente inviabilizava a sua atuação. E aí a gente chegou a comentar recentemente que o tribunal tinha um acervo até então de cerca de 700 mil processos, não é isso, presidente? Era o acervo do tribunal, e conforme dados do último levantamento junto à DEFAFON, que é a principal unidade de fiscalização do tribunal, a gente tinha aproximadamente mais de 90 mil processos. Aí me corrijam se eu estiver equivocado com relação aos dados. E isso foi muito por conta da nossa cultura anterior de admitir tudo como representação e eu tentar fiscalizar absolutamente tudo, gerando como falado, um congestionamento nas diretorias que inviabilizava a atuação do tribunal e gerando um cenário ideal para quem queria fugir à fiscalização da Corte. Daí porque nós não conseguimos identificar um único processo do tribunal em representação nessas representações que foram admitidas ao longo de anos e anos e anos, que tivesse contribuído de alguma forma para melhorar a situação dos fundos previdenciários municipais ou até mesmo para aplicar uma multa ao gestor que eventualmente possa ter cometido alguma falha. A informação que se tem junto às diretorias e também a partir do PAF, que é o Plano Anual de Fiscalização, é que a Defasenf ela tem um planejamento de cerca de 20 processos de fiscalização, contando todas as unidades da administração indireta, né? Contando entidades previdenciárias e as demais autarquias. De modo que admitir muitas vezes uma representação faria com que a diretoria deixasse de atuar em algo que está devidamente planejado, devidamente organizado, estudado, com uma estratégia para atuar em algo que fugiria a esse planejamento. Daí porque nós passamos a adotar de um tempo para cá, a estratégia de não admitir como representação, mas não deixar de atuar, atuando
a partir dessa forma, fazendo uma análise nas contas de governo, se for o caso nas contas de gestão, e subsidiando a diretoria de fiscalização competente para que possa, de posse desses dados, definir qual seria a prioridade na sua fiscalização. Menciono também que essa matéria de fundo já encontra-se devidamente pacificada no âmbito dessa corte, né, por maioria de votos, e nós mencionamos aqui o acórdão de número 129/2024, de relatoria da conselheira Renata, o acórdão também de número 130, mas já tivemos também acórdãos proferidos pelo conselheiro substituto Alberto. Eu não me recordo se o conselheiro Otávio teve processo nessa linha também, de determinar a juntada das informações, de modo que, em razão de todo o exposto, nós estamos trazendo voto, senhor presidente, no sentido de conhecer do recurso de agravo, mas negar provimento ao mesmo. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Pois não. Essa palavra para fazer uma observação por dois motivos. Um deles é que eu tenho um processo idêntico, pautado para a semana que vem, e, em função disso, eu me detive em alguns processos que já foram trazidos aqui ao Pleno recentemente, com o mesmo objeto, né, o que eu tenho é o mesmo objeto do conselheiro Rodrigo, e, analisando meu processo, me chamou a atenção justamente isso, assim, o alto valor envolvido relativo às multas, né? O que eu tenho é o valor de 10 milhões, mas eu vi processos de 8 milhões e processos de 45 milhões. Então, assim, para municípios pequenos, né? Então, assim, é algo representativo, não é só numerário, né? E o segundo motivo é que nós participamos de uma reunião recentemente na Comissão de Modernização e eu percebi que, assim, a gente tem feito um pré-julgamento em relação à capacidade de operação das diretorias, né, baseado no histórico, né, e que eu acho que reflete muito mais a realidade da DEFAFON do que das outras diretorias. Então, eu fiquei refletindo justamente se seria a melhor opção em relação a essas contas, a essas representações da Receita, tendo em vista que isso indo para as prestações de contas, isso ia, na verdade, gerar um trabalho maior justamente para a DEFAFON, né? No caso desses processos de representação que envolve suposto dano ao erário, essa responsabilização ou mesmo a identificação do dano não seria no bojo da prestação de contas de governo, né? Então, a gente estaria fazendo diligências para responsabilização, para prestação de contas, mas teria que gerar um outro processo para a fiscalização, efetivamente, do valor do dano, da responsabilização pessoal, enfim. E a questão que me ficou... E as prestações de contas de gestão, elas não estão chegando, né? Porque a DEFAFON não tem capacidade para fazer todas de governo e também as de gestão. Então, o que eu estava pensando refletindo sobre o processo e qual o direcionamento que eu ia dar, era justamente se não seria mais produtivo e até atrapalharia menos o andamento desse processo na DEFAFON, que essa representação ela fosse admitida, fosse processada no âmbito da DEFASENF e o resultado dela fosse encaminhado para a prestação de contas, porque aí sim seria uma responsabilização relativa à prestação de contas de governo, né? Mas a gente teria um resultado efetivo da prestação de contas na DEFASENF. Fica aqui a minha sugestão, a reflexão. Eu também já tive processo em que eu deliberei não, né? Trouxe a proposta de decisão no mesmo sentido desses, né? Dessa decisão de levar a prestação de contas, não admitir, mas refletindo melhor sobre isso, eu entendo hoje que a melhor decisão seria essa, tanto para o processo na DEFAFON, ou seja, para
para atividade na DEFAFON. Eu acho que isso ia sobrecarregar, inclusive numa prestação de contas de governo, que eu acho que não tem exatamente essa finalidade, né, de averiguar dano e responsabilização, mas para a gente ter efetivamente um resultado do processo. Coloca aí para o relator para que fique aí uma reflexão. Muito obrigado. Porque eu também não quero trazer semana que vem um processo contrário sem ter essa discussão, ou já tendo trazido o processo aqui no sentido contrário. Né? Alguma consideração do relator? Não, presidente, eu não tenho dificuldade nenhuma em modificar entendimento, né? Eu concordo que há um apelo muito grande, há algo que assusta e nos preocupa também muito, que é a fiscalização dos institutos previdenciários, né? Eu penso um pouco diferente com a devida vênia da conselheira substituta Ana Raquel. Eu acho que a gente já admitiu inúmeros processos, inclusive com dano muito mais alto, e esses processos nunca foram analisados pela diretoria. A gente estava nessa reunião da Comissão de Modernização e a diretoria foi muito clara. Eles têm 20 gestões de unidades orçamentárias que eles estão fiscalizando por ano, né? Eles não teriam condições de fiscalizar os 70 e poucos institutos previdenciários, nem todos as demais autarquias dos municípios alagoanos. Isso é algo completamente completamente inalcançável, né? Seria completamente inalcançável. Eu concordo que a demanda é muito preocupante, que a situação dos institutos previdenciários se evidencia muito preocupante também, né? Mas a gente não conseguiu obter resposta. Eu acho que nenhum outro colega conselheiro conseguiu obter nenhum tipo de resposta ao longo dos anos, simplesmente admitindo esses processos como representação, né? Daí porque o nosso cenário ele exige que a gente busque formas alternativas de se alcançar o resultado, né? E aí otimizando essas estratégias de otimização, que são inclusive defendidas pela Atricom, né, no MMDTC, são buscadas pelo nosso gabinete a fim de trazer algum tipo de efetividade, né? Algum tipo de efetividade. Enfim, analisando nas contas de governo vai resolver o problema. A gente já conversei isso várias vezes. O problema dos institutos previdenciários, evidentemente que não. Mas seria a oportunidade da gente fazer uma primeira análise, o tribunal ter um primeiro entendimento, fazer um primeiro juízo de valor, o que não tem sido feito ao longo dos anos, de forma transparente aqui com a sociedade alagoana e com todos nós aqui que estamos discutindo a questão, né? Se formos discutir apenas em tese, eu concordaria plenamente com o seu raciocínio, tá? Mas diante dessas peculiaridades, eu não consigo me convencer de que o seu raciocínio seria o melhor encaminhamento. E repito, seria congestionar ainda mais a diretoria de fiscalização competente, que é a DEFASENF, né? E se essa prática a gente volta a adotar nos demais processos de representação, também em todos os demais processos de controle externo que tramitam na corte, a gente voltaria a inviabilizar a diretoria respectiva. Então eu não tenho essa posição. Agradeço a colocação, mas eu peço vênia para divergir, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir aqui o raciocínio, eu gostaria só de reforçar mais uma vez, justamente inclusive, indo de encontro ao raciocínio do conselheiro, no sentido de que, assim, nós, como tribunal, com os recursos escassos que nós temos, já é muito conversado que a gente tem aqui que definir parâmetros de seletividade na busca daquilo que a gente vai definir que é prioritário, né? A DEFASENF, ela se ocupa, né, de prestações de contas de gestão,
né? E, teoricamente, desses processos que chegam de representação, digamos assim, eu estou falando enquanto competência, desses processos de representação que chegam e que são de sua competência. Na minha concepção, processos que envolvem milhões de reais, eles deveriam, sim, ser selecionados a partir dos critérios, principalmente de relevância. Acho também que está posta o critério de oportunidade, né, que será perdido caso a gente encaminhe isso para a prestação de contas. E como bem disse o conselheiro, como ele próprio falou, não vai resolver o problema. Isso na prestação de contas vai ser apenas uma informação de um indício, mas qualquer atitude, qualquer iniciativa de solucionar o processo vai desembocar necessariamente na Defasenf, porque isso é um processo que vai ter que ser aberto um outro processo para que sejam apurados. Isso não vai poder ser feito na prestação de contas. E aí eu acho que há uma inversão na ordem, porque quando for para a Defasenf já foi a prestação de contas, sem isso ter sido apurado e sem poder refletir necessariamente na opinião, no parecer prévio, digamos assim, né, das contas de governo. Mas com isso eu encerro, presidente, e eu acho que cada um tenha isso. Eu só queria fazer uma colocação, não em cima do que foi falado pela conselheira substituta, Ana Raquel, mas em cima do que o nosso tribunal avançou também. A gente passou a entender, aqui a gente estava num estágio anterior, a gente passou a entender a partir de uma sugestão do conselheiro substituto Alberto, que quando houvesse a imputação de dano ao município, a gente notificasse a Procuradoria-Geral do município, o controle interno, para que buscasse o ressarcimento desse prejuízo junto ao Poder Judiciário, né? E também representando junto ao Ministério Público Estadual. Não sei se isso possa satisfazer essa preocupação trazida pela conselheira substituta Ana Raquel, né, já que não se encontra na decisão monocrática, porque como foi mencionado, foi proferida antes desse entendimento vir a ser aprimorado por sugestão do conselheiro substituto Alberto Pires, né, a gente poderia inserir de repente naquele entendimento para determinar que a Procuradoria-Geral do município ela possa ingressar com ação na Justiça, lembrando que a grande maioria dessas multas ela se encontra sendo discutida pelo próprio gestor, né? A grande maioria. Não daria para a gente imputar débito em algo que não está definitivamente constituído. Isso foi objeto já de discussão aqui em outras situações, né? De modo que talvez seja até mais prudente a gente determinar que a Procuradoria-Geral do município, a partir da constatação do trânsito em julgado, em definitivo, possa ajuizar a ação de ressarcimento respectiva para a obtenção do ressarcimento, senhor presidente. Eu acho que essa seria uma boa iniciativa. Inclusive, nós temos como instrumento a tomada de contas especial, que ela pode ser determinada pelo tribunal para que a própria autoridade superior ela processe essa tomada de contas no âmbito do órgão e só encaminhe para o Tribunal de Contas. Como nós não temos valor de alçada, que é o que determina normalmente se isso vai ser feito pelo tribunal ou pela autoridade administrativa, eu acho que essa seria uma boa opção, determinar que o responsável abra uma tomada de contas especial. Muito bem, me parece que aquela adesão do relator no sentido de tomar essa atitude, né, no seu voto, de encaminhar a Procuradoria. A gente dar provimento parcial ao recurso com a finalidade de alterar em parte o nosso voto e o acordo anterior para se determinar, assim, que a Procuradoria-Geral do município e o controle interno adotem providências buscando esse ressarcimento. Conselheiro Otávio, por favor. Essa discussão ela é perfeita em alguns aspectos, até porque quando a conselheira substituta Ana Raquel defende a tese que eu venho defendendo de a gente ter uma preocupação nos valores excessivamente elevado, eu acho que aí devia ser em todos os processos, todos. A gente, como eu digo aqui, está preocupado com formiga e o elefante passando do lado. Eu acho perfeito essa tese. O segundo momento, eu acho que o que foi colocado pelo conselheiro Rodrigo, com a ideia, eu acho perfeito, eu acho que casa
essa opção que você não deixou parado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando o governo federal já imputou a multa, ele já teve uma ação dentro daquele fato com relação à previdência do município. Ou seja, o assunto dele não estaria solto, ele já tinha tido alguma coisa, restrição com relação à emenda, alguma coisa que o governo federal tem uma legislação que já bloqueia isso. Então, eu estou muito satisfeito com a proposta, eu concordo já e voto e o relator já concordou com esse acréscimo, porque aí você evolui e que a gente sedimente cada vez mais a preocupação e as diretorias focar naqueles processos, qualquer um que seja, mas que tem um valor elevado, ele tem que sair da normalidade, ele tem que estar na frente dos outros, ele tem que ser encaminhado mais rápido para o relator, para que a gente não esteja tratando e correndo atrás de uma coisa que já não tem mais jeito. É só, presidente, estou satisfeito. Encerra a discussão. Gostaria de falar, conselheiro, por favor. Eu gostaria de pedir vista do processo. Pois não. Então está em vista do processo. São dois processos, tá, presidente? São os dois processos? Sim. Os dois processos de vista. Tem o mesmo objeto? Isso. Gostaria de contar com a palavra. Presidente, minha pauta fica, portanto, esgotada. Para relatar pela ordem, a conselheira Renata. Senhor presidente, eu não tenho processos pautados para o dia de hoje. Eu gostaria de solicitar permissão para me ausentar da sessão. Pois não, conselheira. Tá. Obrigada. Pela ordem, então, para relatar, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, eu não tenho pauta para a sessão de hoje. Doutor Sérgio. Sem processo, senhor presidente, para relatar. Doutor Alberto. Senhor presidente, tem um processo para relatar, que inclusive, por antecipação, foi enviado para Vossas Excelências, né, a proposta de decisão, através do ofício circular de número 18 de 2025. A todos vocês, isso aqui, né? Então, trata-se do processo 324, de número 324, 2018. Alagoas Previdência, a unidade interessada, e o jurisdicionado, senhor José Aurino Rosendo dos Santos. Trata-se de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Trata-se do processo administrativo de número 2001-05-6901 de 2015, submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, com o objetivo de registro de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Consta nos autos o parecer PGE-PA Subprev 2231-2017 da Procuradoria-Geral do Estado, que conclui. À luz do exposto, parece-me que, atualmente, a única aposentadoria especial com direito ao cálculo dos proventos com base na última remuneração do cargo efetivo, em que se der a aposentadoria integralidade, bem como o reajustamento na mesma data e na mesma proporção, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, sob qualquer hipótese, paridade, é aquela concedida aos professores públicos com exercício exclusivo de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, por expressa previsão dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41, combinados com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Sendo assim, o servidor será aposentado com proventos integrais calculados com base na média aritmética de 80% das maiores remunerações e sem direito à paridade, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, com redação dada pelas emendas constitucionais 41, 2023 e 47, 2025, combinados com a Lei Complementar Federal 51, de 85, alterado pela Lei Complementar 144, de 2014, Lei Complementar Federal, de 144, 2014, e com a Lei Complementar Estadual número 28, de 2010, no cargo de agente de polícia, matrícula, tal, na carreira de agente de polícia com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Tal parecer foi ratificado pelo despacho jurídico de PGE-PA Sub-CD 2415 de 2017 da Procuradoria Administrativa da PGE Alagoas. O benefício foi concedido por meio do decreto 56762 de 15 de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de 12 de 2017. Exarado pelo então governador em exercício, pelo então governador
José Renan Vasconcelos Calheiro Filhos, concedendo a aposentadoria voluntária ao servidor José Aurino Rosendo dos Santos, ocupando o cargo de agente de polícia, com proventos integrais, mas sem a paridade. Os autos foram remetidos à DIMOP, que concluiu que o feito se encontrava devidamente instruído. Em seguida, o Ministério Público exarou o parecer 2618 de 2021, RA, opinando pelo registro do feito. O processo foi julgado em 3 de abril de 2024 pela segunda Câmara Deliberativa, que proferiu o acórdão de número 2199 de 2024, relatoria com substituto, e vos fala nesse momento. Nos seguintes termos, notificar o governador do Estado de Alagoas, exortando a revisar o ato de aposentadoria, observando o tema 1019 da repercussão geral de observância obrigatória, segundo o qual o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto na Lei Complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento da regra de transição especificada nos artigos 2º, 3º e 3º da Emenda Constitucional 47, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, na redação anterior da Emenda Constitucional 103/19, atendente ao exercício da atividade de risco. Da ciência dessa decisão para a Procuradoria-Geral do Estado, a fim de assegurar uniformidade de entendimento e segurança jurídica. Da ciência a Alagoas Previdência, o interessado e a publicidade para o fim de direito. Em cumprimento da decisão, a presidência da Corte expediu notificações via carta com a R. O beneficiário da aposentadoria, Sr. José Aurino Rosendo dos Santos, apresentou requerimento administrativo junto à Alagoas Previdência, pleiteando o cumprimento do referido acordo. Em ato contínuo, a Alagoas Previdência submeteu o feito à Procuradoria-Geral do Estado e proferiu o despacho jurídico 28407976 de 2024, no qual consignou: até a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria do policial civil era regida pela Lei Complementar 51 de 85, que assegurava apenas a integralidade, cabendo às unidades federadas legislar, se assim entendesse, sobre o direito à paridade. A Lei Complementar Estadual 28 de 2010, por sua vez, garantia aos optantes pela aposentadoria especial apenas a integralidade, não assegurando a paridade. Assim, considerando o entendimento firmado pelo STF no âmbito do Estado de Alagoas, não se reconhece o direito à paridade nas aposentadorias especiais fundadas na Lei Complementar Federal 51 de 2005, alterada pela Lei Complementar 144 de 2014, em virtude da ausência de previsão na legislação estadual. Tal entendimento foi ratificado pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme despacho PGE, PACD 29.17.8384 de 2024. O processo foi novamente submetido a julgamento pela segunda Câmara Deliberativa em 14 de maio do corrente ano. Este relator apresentou voto pelo registro do ato de aposentadoria com ressalvas, com fundamento no tema 445 do STF, considerando que a Lei Estadual 52 de 2019 estabeleceu a data de ingresso na carreira como critério para a concessão de paridade, desde que anterior à sua vigência. Este relator apresentou proposta no sentido de registro com ressalva, tendo em vista a recusa da Procuradoria-Geral do Estado em rever seu entendimento, bem como a impossibilidade de esta Corte determinar diretamente ao chefe do Executivo a revisão do referido ato. Na fase de discussão, os conselheiros Anselmo Roberto Almeida Brito e Otávio Lessa de Geraldo dos Santos manifestaram-se pela não concessão do registro, entendendo que o tribunal não poderia se omitir diante da constatação de ilegalidade. O representante do Ministério Público de Contas também defendeu a competência deste Tribunal de Contas para estabelecer prazo a órgão ou entidade, prazo para a revisão de ato da aposentadoria nos termos do artigo 71, inciso 9, da Constituição Federal de 88, e em caso de inércia pelo não registro do ato concessivo. Este relator, após reflexão, aderiu à tese defendida pelos conselheiros e pelo Parquet de Contas. Ao final, os membros da segunda Câmara deliberaram por remeter o processo ao plenário nos termos do artigo 6º, Resolução Normativa 7 de 2018, em razão da relevância da matéria. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, conselheiros, conselheiras, esse caso é um caso bem interessante. Eu estava aqui analisando, trata-se basicamente da aposentadoria de policiais, né?
e de uma discussão que já houve aqui há algum tempo quanto à paridade ou a não paridade que eles teriam direito. Eu não vou entrar aqui em discussão, não vou discutir o mérito, né? Me parece que isso já foi bem pontuado, já foi bem delineado pelo relator e nas discussões. O que eu vou discutir aqui é a possibilidade da gente, nesse momento, né, em um processo que é de 2018, né, tratar dessa temática. E aí é curioso, porque eu me recordo que nesse plenário aqui, há 2 anos, eu discuti exatamente essa questão da possibilidade de nós revisarmos aposentadorias em que houvesse alguma dissonância em relação àquilo que a norma estabelece, àquilo que a lei estabelece. E eu discutia várias vezes, nos meus pareceres, eu embarguei, agravei, o conselheiro Rodrigo era o relator, e ficou definido, era até o processo, até anotei aqui, era o 170, era o processo 9015-2011, e ficou lá assentado, né, em várias manifestações, aqui pelo plenário da Corte, não é? Que não poderia. Então, aqui, por fim, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no recurso extraordinário, agravo tal, pelo ministro André Mendonça, entendeu que o direito à revisão do Tribunal de Contas já se encontra fulminado, tendo decorrido prazo maior que 5 anos a contar da chegada dos autos à Corte de Contas. Não há sentido discutir a observância tal do contraditório para a defesa. Isso em um dos votos, né, em que a gente recorreu. Aí no outro, lembremos, aqui eu citando, né, a relatoria nesse outro processo, que foi o processo leading case aqui, tratando da possibilidade de a gente revisar depois do registro tácito. Lembremos que o preceito legal foi fruto de anteprojeto, encaminhado à Assembleia, momento anterior à consagração do tema tal, de modo que a interpretação deve se conformar à tese fixada, ou seja, a de que a atuação corretiva dos tribunais de contas deve ocorrer no prazo de 5 anos, nele incluindo o julgamento todo e qualquer recurso, representação ou auditoria, sob pena de vulnerarmos a duração razoável do processo e, por consequência, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. E aí depois também tem aqui, o acórdão deixa claro 2 pontos, aqui era o outro, foram 3 acórdãos, né? Primeiro, que o transcurso do prazo de 5 anos gera automaticamente o registro tácito do benefício. Segundo, que o prazo de 5 anos do artigo 54, para rever os próprios atos, somente começa a fluir após o registro tácito. E aqui no voto, né, do relator, ele menciona, em sentido contrário, né, a possibilidade de utilizar o artigo 54. E eu discuti várias vezes aqui, defendendo a aplicação do 54, defendendo a aplicação do 97, e esta Corte entendeu que não se aplicava, seguindo o voto do conselheiro Rodrigo, que o 97 não se aplicava, basicamente definindo que, com os 5 anos a partir do ingresso, ocorreria o registro tácito e não seria mais possível essa Corte fazer qualquer juízo. Aí agora, nós nos deparamos com uma outra situação em que a Corte busca a revisão de um ato que, como o processo é datado de 2018, eu acredito que esse ato deve ser de 2018 ou 2017. Eu acredito, esse ato de aposentadoria. E agora vai querer revisar neste ponto, né? E aí até menciona, ocorre que, aqui já citando a proposta do voto, menciona a súmula 278, o artigo 54, e aí menciona, ocorre que no caso em apreço, o presente processo sequer foi registrado pela Corte, está pendente de aperfeiçoamento. Bom, mas essa é a tese que foi vencida. A tese que se consagrou foi que dependia, que o registro ocorreria automaticamente. Então, o que eu preliminarmente aqui colocaria, né, em relação a essa questão? É que a gente precisa definir. O tribunal poderá ou não, após o registro tácito, revisar o ato de aposentadoria. E outro ponto, até a menção que é feita aqui a um julgado do ministro Benjamin Zimler, trata de um caso diverso, lá na página 9, o parágrafo 40. Não é? Por quê? Porque ali teria havido a negativa do registro, porque houve a incorporação indevida de gratificações, e aí o tribunal, por ter reconhecido o registro tácito, ele não admitiu a revisão do ato. Ele disse, tem que abrir um outro procedimento. Você abre um outro procedimento para apreciar. Não foi no mesmo procedimento do registro do ato de aposentadoria. E não era um caso aqui em que houve, digamos assim, em que o ato de registro ele não concedeu um direito ao servidor que seria devido. Ele concedeu a mais, um excesso. Então, acredito que a gente tem que tratar as situações da mesma maneira, né? Se eu identificar alguma irregularidade, eu teria também esse prazo de 5 anos para discutir nos termos de 97 da nossa lei ou não? Esse é um ponto. Então, outro ponto. Eu também aqui, por várias vezes, no plenário, observei uma discussão em relação à questão da ordem cronológica de pagamentos. Não atender a ordem cronológica de pagamentos, inclusive, é tipificado como um crime. A gente tem uma resolução deste tribunal, da Tricom, inclusive, para que seja feita essa fiscalização. E o entendimento deste plenário é de que isso daí seria tutela individual,
que é o interesse da própria empresa, que é ela que vai buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Mas nesse caso aqui não. Nós estamos basicamente buscando a tutela individual do direito, não é, do interessado. E eu até me compactuo, né, com o interesse dele, eu acredito que deva ser atendido, mas tenho sérias dúvidas se isso seria adequado, primeiro, num processo de registro, ou se poderia ser discutido num processo autônomo, e tenho muitas dúvidas se caberia ao tribunal essa tutela individual. Em terceiro ponto, aqui se propõe já uma medida que foi tentada. A redação anterior foi uma exortação ao governador para que corrigisse. O governador não corrigiu. Aí agora o tribunal vai assinar o prazo para o governador em 15 dias modificar. E se ele não modificar? Vai aplicar multa ao governador? Porque eu entendo assim, ou a gente cumpre, determina, né, os provimentos e vai até o final, ou é melhor não fazer. E eu também tenho sérias dúvidas se, nesse caso, o governador não cumprindo, se a gente vai aplicar uma penalidade a ele. Porque há uma discussão em relação à questão do registro, se poderia ou não fazer isso. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma situação de ilegalidade, em que a aposentadoria é indevida, cabe sim a negativa do registro com a sustação do ato. O beneficiário não vai receber. Mas, nesse caso, o ato foi favorável. Ele tem direito à aposentadoria, só que ele tem direito a algo a mais. Então, a negativa aqui geraria um problema, porque se eu fizer a negativa, a consequência natural é a suspensão do pagamento. Eu vou suspender o pagamento de quem tem direito, até a mais, não é adequado. Então, no máximo, poderia suspender, negar o registro, porque não é totalmente compatível com a lei em um determinado aspecto, mas sem pronunciar esse efeito da suspensão do pagamento, ou eu vou registrar da forma que está. E aí nós pensamos assim, né? Tá, mas e em relação à pessoa, né, que não vai ter o seu direito atendido? Bom, ela tem a via judicial, ela pode buscar isso, o tribunal pode fazer uma comunicação a ela de que ela teria esse direito, mas não entendo que seria essa possibilidade. Esse ponto, inclusive, no tópico 34, é tratado aqui no voto do eminente relator, dizendo que esse ajuizamento de ações individuais pode resultar no aumento da despesa, que teria que suportar com honorários. Bom, mas isso daí é consequência do próprio Estado, do governador, entender que não seria cabível. Não acredito que seria papel do tribunal levar isso em consideração para atuar na defesa de direitos individuais. Mas se for esse o entendimento da Corte, ok. Então vamos abrir a possibilidade também de revisar os atos quando houver ilegalidade do pagamento. Aí nós teremos que ser coerentes. E vamos também abrir a possibilidade de fiscalizar nos casos de pagamento, da ordem devida de pagamento, defender que aquilo ali não é a tutela de interesse individual, que há um interesse público relevante. A gente precisa só apenas manter a coerência. Mantendo essa coerência, eu entendo que tudo seria possível. Mas, casuisticamente, realmente eu tenho um grande receio. E, principalmente, em relação a essa determinação. Isso aqui é um pronunciamento de caráter mandamental, em que se assina o prazo ao governador do Estado para que ele cumpra o ato em 15 dias, né, sob pena de quê? De negar o registro e mais o quê? Quando a gente determina ao gestor que ele cumpra algo e ele não faz, qual é a consequência que essa Corte adota? A aplicação de penalidade. Porque também, se nós formos nessa linha de aplicar um prazo, determinar e novamente não houver o cumprimento, então o tribunal vai sofrer realmente com essa orientação. Eu, inclusive, conversei com a doutora Estela mais cedo com relação a esse aspecto, né? Ela também manifestou o mesmo entendimento de preocupação quanto a essa determinação e que talvez aqui o melhor cenário, penso eu, seria preservar o ato da maneira que está. Logicamente, nós não podemos negar o registro com esse efeito, pelo menos da sustação do ato, não é? Comunicando, né, à autoridade competente de que o entendimento do tribunal é no sentido que ele teria esse direito e comunicando ao próprio interessado. Que aí o interessado, ele pode buscar as vias próprias. Agora, o tribunal fazer a revisão de um ato de 2017, quando ele já afirmou o entendimento de que isso não é cabível, me parece incoerente. É o parecer, senhor presidente. O relator, por favor. Vamos aos fundamentos. A Procuradoria do Estado de Alagoas sustenta a inaplicabilidade do tema 1019 do STF ao caso em tela, sob argumento de não existir lei complementar estadual que conceda expressamente o direito à paridade dos policiais no momento da solicitação do benefício. De fato, a Lei Complementar Estadual 28 de 2010, à época regente da Procuradoria dos Policiais Civis, não previa o direito à paridade dos próprios servidores, veja o seu teor, e aí eu cito. No entanto, com a edição da Lei Complementar 52 de 2019, passou-se a assegurar expressamente aos policiais civis o direito à paridade, conforme disposto do seu artigo 26. E aqui eu cito. Policial civil e os ocupantes dos cargos de agente penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta lei complementar, ou seja, é bem claro,
né? O argumento é objetivo. É a entrada do policial até a data da promulgação desta lei complementar, que é de 2019. E observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos e o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Então, o parágrafo 1º diz: os proventos das aposentadorias concedidas nos termos dos dispostos neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados de acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional, com garantia da paridade. Importante destacar que o critério objetivo estabelecido pela própria Lei Complementar 52 de 2019 para o reconhecimento da paridade é claro: o policial civil que tenha ingressado na carreira até a data da promulgação da referida norma tem direito à paridade. Ademais, o Tribunal de Justiça de Alagoas já reconheceu o direito à paridade em caso análogo do presente. E cito aqui o processo judicial, né? Transação rescisória de número 080177605-2022, 8020.000, julgado por unanimidade. Contra essa decisão, a douta Procuradoria interpôs recurso extraordinário que, contudo, não foi conhecido pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, com base na vedação do reexame da matéria, fato probatória, súmula 279 do STF. Ressalto que a douta Procuradoria-Geral do Estado não interpôs recurso contra a decisão, que não conheceu o recurso extraordinário apresentado, o que acarretou trânsito em julgado a decisão que reconhece o direito à paridade aos policiais civis. Cabe ainda mencionar que esse entendimento favorável à paridade foi adotado, inclusive, pelo próprio excelentíssimo senhor governador do Estado, em processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de números. Só apenas os que chegaram à minha relatoria, 12.020.361/2022 e o processo 12.0547/2023. Em ambos, mesmo diante de pareceres contrários da Procuradoria-Geral do Estado, prevaleceu a autotutela administrativa, sendo retificados os decretos anteriores para garantir o direito à paridade aos beneficiários policiais civis. Trata-se dos processos, então, 12.2361/2022. E citam a parte, então, o governador, à época, exarou o decreto 85.365 de 25 de outubro de 2020 para retificar o decreto de número 24, para retificar o processo de número 24.885. Mesma coisa, idêntico, só que mudando os decretos, né, o processo de número 12.0547/2013, ou seja, houve uma alteração pelo próprio governador, apesar da PGE ter sido contrária. No tocante ao princípio da autotutela, vale transcrever o conceito de Maria Zanella de Pietro e já é reconhecido, inclusive, pelo súmula do STF de número 346. O ministro Gilmar Mendes, ao votar o recurso extraordinário 636553/RS, tema 445, enfatizou que a concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, somente aperfeiçoado após julgamento da legalidade pelo Tribunal de Contas. E cito aqui também essa questão. Por se tratar de competência constitucional intrínseca do controle externo, o registro ocorre sem a participação dos interessados, em princípio, em conformidade com a súmula vinculante número 3. E, só citando novamente, né, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se a autoridade de defesa quando a decisão puder resultar em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação delegada do ato de concessão de aposentadoria conforme a posição. Além do mais, ressalva o doutor ministro de duas situações que não atingem ao julgamento das aposentadorias. O TCU anula as aposentadorias, e já foi citado pelo o doutor Ricardo, né? Também tem outras situações. Bom, a respeito do tema também vale mencionar a súmula 278 do Tribunal de Contas da União, e já foi abordada pelo doutor Ricardo. Ocorre que, no caso em apreço, o presente processo sequer foi registrado por esta Corte de Contas, ou seja, ainda está pendente de aperfeiçoamento. Ratificamos, inclusive, o entendimento firmado no processo 14.427, quanto à questão do ajustamento das ações individuais. Pode resultar no aumento da despesa estatal. Isso porque
Caso as demandas sejam julgadas improcedentes em desfavor do ente, caberá ao Estado suportar o pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Além disso, tal prática contribui para a postergação da regularização da situação jurídica, revelando economicamente onerosa e ineficaz, em afronta aos princípios constitucionais da economicidade, eficiência, imparcialidade e segurança jurídica. A Constituição Federal, em seu artigo 71, inciso 3, atribui aos tribunais de contas a competência para apreciar a legalidade de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensões para fim de registro. Essa função, ainda que fiscalizatória, possui implicações práticas que exigem meio de efetivação. E vamos, então, na teoria dos poderes implícitos, né? Então, caso, resumidamente, o tribunal veja que há uma ilegalidade e também afronta os princípios constitucionais, inclusive já colocado, da economicidade, da eficiência, da impessoalidade e tudo, é possível que ele apenas, aí que venha a diferença em relação ao doutor Ricardo, né? Assinalar o prazo de 15 dias ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que promova a revisão dos atos de aposentadoria a hora apreciados para a vista da efetividade à Lei Complementar Estadual 52 de 2019 e ao tema 1019 da Repercussão Geral do Tribunal de Contas. Na hipótese de nova manifestação, modificação devido do prazo, propõe que não seja concedido registro, né, publicado no Diário Oficial, assim por diante, da ciência desta decisão ao Alagoas Previdência, ao governador do Estado e à Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e aos interessados, e ao interessado, e também à Polícia para o Fim de Direito. É como eu analiso, sobretudo, pela questão da autotutela exercida pelo governador. É assim que eu proponho a Vossas Excelências. Em discussão, o voto trazido, por favor. Já houve o registro desse ato, né? O registro ele é tácito, ultrapassando o prazo de 5 anos, de modo que a nossa decisão aqui ela passa a ser meramente declaratória. Declaratória com efeitos retroativos. Mas se o ato ele entrou no tribunal em 2018, o registro tácito dele ocorreu em 2023. Então, a literatura e os precedentes do TCU são, não conheço em sentido contrário, né? Mas são nesse sentido de que a nossa decisão seria de natureza meramente declaratória quando ultrapassado o período. O segundo ponto que foi colocado pelo Dr. Ricardo, aí eu concordo nesse ponto, eu tenho uma visão mais tradicional. Eu acho que o Tribunal de Contas, eu também não conheço literatura no sentido de que o tribunal possa fazer a tutela de interesses individuais, puramente individuais, ainda que violadora, ainda que o ato seja violador de alguma legalidade, digamos assim. Pois se assim fosse, a gente ia se tornar uma grande vara da Fazenda Pública Estadual, tutelando o direito de férias, que não foi concedido com base em violação à legalidade, e por aí vai, né? Então, eu acho que o registro, ele faz o controle de legalidade apenas e tão somente dentro dessa visão mais conservadora trazida pelo Dr. Ricardo, se for voltado para a proteção do patrimônio público. Porque se não for voltado para a proteção do patrimônio público, é voltado para a proteção de interesses individuais particulares, e aí ele vai buscar a tutela jurisdicional respectiva, que é o caminho constitucional para isso daí. Com relação ao registro tácito, eu acho que a matéria ainda traz muitas confusões, senhor presidente, porque o nosso voto foi bastante claro em dizer que a atuação ordinária do tribunal ela se exaure ali. Mas quando você analisa constitucionalmente o conflito de princípios, que pode reabrir de repente uma discussão já consolidada a partir do registro tácito, não é? Isso tem que ser analisado
caso a caso, individualmente. É assim a orientação com relação às técnicas de aplicação do direito, né? O doutor Ricardo também conhece bem, e acredito que melhor do que eu, que a ponderação entre princípios ele se dá analisando caso a caso, não é algo em abstrato. Então, quando trouxemos aquele entendimento, foi um entendimento em abstrato, que se aplicava àquele caso concreto, dizendo, olha, até mesmo porque a tese trazida pelo Dr. Ricardo era uma tese em abstrato, em que pese discutida a partir de um caso concreto. Então eu não vejo problema de o tribunal, visualizando dano ao erário, grave dano ao erário, poder analisar e ponderar se o que vai prevalecer é o erário público ou o princípio da segurança jurídica a partir de uma atuação individualizada do tribunal. Tem o terceiro ponto também que foi mencionado pelo Dr. Ricardo aqui com relação a tutela da ordem cronológica de pagamento que é crime, né? O pagamento em desconsideração à ordem cronológica de pagamento. O que ocorre é que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, as representações com essa temática, ela vem apenas com argumentos, sem qualquer tipo de indício probatório de quebra de ordem cronológica de pagamento. De modo que, da mesma forma que é crime pagar fora da ordem, pode ensejar uma tipificação, é um ato também típico penal determinar se a abertura de um processo de investigação sem a existência de indícios mínimos para admissibilidade. A lei fala na esfera administrativa, né? E aqui a maioria dos colegas entendem que nossa atuação é na esfera administrativa. Eu já entendo que é numa esfera controladora. A legislação já faz essa distinção com relação a... de modo que, para justificar muitas vezes o arquivamento dessas representações, quando o representante não traz esses indícios mínimos, o que fica é tão somente um pedido de pagamento de créditos atrasados, razão pela qual nós entendemos pelo arquivamento também. Mas aí a gente deságua aqui na demanda trazida pelo conselheiro substituto Alberto, e eu vou pedir vênia ao eminente relator para divergir quanto a essa possibilidade de se reabrir o registro, né? Para mim, os prazos processuais e recursais, eles se exauriram dentro da atuação ordinária do tribunal, a partir do momento em que ocorreu o registro tácito, que foi no ano de 2023, de modo que o nosso entendimento seria pelo declaratório do registro ocorrido no ano de 2023. Esse é o meu voto. Vossa Excelência traz um voto divergente do... Eu traria um voto com todas as vênias ao conselheiro substituto Alberto. Havendo essa apresentação de votos divergentes, faço, como sempre, a tomada de votos individuais. Como vota o conselheiro Otávio Lessa? Um voto divergente. Como vota a conselheira Rosa? Presidente, já há algum tempo, quando nós nos posicionamos a respeito dessas questões que são trazidas aqui, nosso entendimento é de acompanhar integralmente o entendimento trazido pelo Ministério Público. Em outros momentos, neste processo especificamente, estamos nos manifestando dessa forma, apesar de em alguns outros nós termos nos manifestado no sentido, mesmo estando de acordo com o entendimento apresentado pelo Ministério Público, mas sendo sempre vencida nesse sentido,
e tendo a maioria do pleno, né, em sentido contrário ao nosso, me curvado ao entendimento do plenário, resguardando o nosso entendimento, mas me curvando. Mas nesse especificamente, para mim é uma clareza muito grande que traz as colocações do Ministério Público, do doutor Ricardo, e eu não consigo me posicionar de outra forma que não seja acompanhando o Ministério Público. Você acompanha o voto original ou o voto do... O voto do conselheiro Rodrigo, ele alcançou o entendimento não integralmente do Ministério Público, e aí, em virtude disso, e por nós entendermos que o entendimento do Ministério Público é o que nos convence, eu me alio integralmente ao voto do Ministério Público. Então nós teremos 3 votos? Eu preciso só de esclarecimento, porque eu fiquei realmente agora numa pequena dúvida. É porque o Ricardo ele não se manifestou pelo registro, não, né? Apenas para esclarecimento, porque se houver 3 votos, já está definido. Na origem, o colega se manifestou pelo registro. A última manifestação do colega, doutor Rafael, foi pelo registro. Os adendos que fiz complementando a manifestação dele foram em razão da minuta apresentada, só para fins de complementação, mas era o mesmo nesse raciocínio. caso, a conselheira Rosa se alinha ao voto divergente. Que seria pelo registro. Sim, né? Pelo registro, porém, quando me manifestei, o nosso entendimento abarca Certo, entendi. O alcance trazido pelo... Então fica... Eu entendi, conselheira, com certeza. Então fica vencido o voto originário e vence a divergência. Eu posso ser o relator, né? Eu sou o relator para o acordo. Para o acordo. Vossa Excelência contou com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, aproveito, peço vênia, podia ter falado antes, né? Mas foi um ponto importante quanto à questão levantada pelo doutor Ricardo sobre a questão de ordem de pagamentos e interesses individuais, né? Eu não sei se todos pensam assim, mas eu mesmo, enquanto relator, já trouxe processo fazendo essa distinção. Então, a nossa própria Corte de Contas, ela já tem instrumentos suficientes para delinear a diferença entre isso. Você aqui, então, por exemplo, um dos processos que eu trouxe, fiz uma solicitação à DEFAFOI para fazer a verificação. Então, de fato, havia indícios fortes dado o descumprimento da ordem de pagamentos. Já em outro processo, havia uma reclamação apenas porque deixou de pagar, né? Houve um rompimento do contrato. Esse seria interesses individuais. Então, há essa distinção aqui já dentro da Corte. Mas só isso, senhor presidente, obrigado, e minha pauta está encerrada por hoje. Muito obrigado. Não havendo mais processo a ser relatado, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, conselheiros substitutos, Ministério Público para a próxima sessão, em horário regimental, encerrando a presente sessão e desejando a todos uma boa semana de trabalho.